Isso aqui é um copo vazio. Presta atenção que nesse vídeo aqui você vai aprender de uma vez a falar sobre as suas rotinas do passado em apenas 3 passos, de um jeito muito simples. E ó, já vou falando para você prestar atenção no passo 3 que tem um segredinho aí na hora de fazer perguntas. Então, bora lá. Já separa aquele Dramin, separa o copo d'água, que seu inglês vai ficar nojentíssimo. É mais engraçado ainda da segunda vez! Hi everyone, eu sou o Fernando e tem muita gente que não faz ideia de como falar sobre uma rotina do passado, sobre algo que acontecia com frequência no passado. Afinal de contas, qual que é a expressão certa para falar sobre a minha rotina que já foi? Fica ligado que eu vou te falar como fazer isso em 3 passos bem simples. Sexta-feira, você saía do trabalho, chegava em casa maluco para pedir alguma coisa pelo delivery vermelho, jogava um LOLzinho e depois ia se encontrar com seus amigos numa aglomeraçãozinha bem saudável. Saudades, né, minha filha? Pode ser que essa tenha sido sua rotina no passado. Então, primeira coisa, ó, pense numa rotina do passado. Passo 1 é pensar em uma rotina no passado. Então, por exemplo, ó, watch YouTube, go to work, work out, have breakfast, take a shower. Todas essas rotinas aí eu mencionei no vídeo anterior, que está em algum card, em algum lugar, por aqui. E elas têm algo em comum, elas estão no presente. Então, eu estou usando aí o verbo na base form, que eu mencionei no vídeo anterior também, sem o to. Então é um infinitivo ou base form sem o to. Então como é que eu faço para falar delas no passado? Aí vem o passo de número 2. Você vai acrescentar a expressão used to. Essa é a expressão usada para falar de uma rotina no passado. Used to não significa que você usou alguma coisa. Ou será que usou? Usou ou não usou? Essa é uma expressão usada ou utilizada, para não confundir, para falar sobre coisas que você costumava fazer no passado, sobre hábitos que você tinha no passado que você não faz mais, ou sobre uma coisa que você era no passado e agora não é mais. Por exemplo, eu vou pegar aí as expressões que eu mencionei e vou acrescentar o used to nelas. Vamos ver como é que fica. Então, go to work é um hábito que acontece no presente. Se eu acrescentar o used to, essa rotina já não vai mais ser no presente. Então, por exemplo, I go to work. Ficaria I used to go to work. O used to, ele vai vir aí antes do verbo na base form. Então é só literalmente acrescentar a expressão na frase. E pronto, você já está se referindo a uma rotina do passado. Muito simples, né? Vou dar outros exemplos aí para você ver como é de boa. Por exemplo, I have breakfast every morning at 7 a.m. Eu tô me referindo a uma rotina no presente. Para falar dela no passado, se é algo que eu fazia e não faço mais, I used to have breakfast every morning at 7 a.m. Now I don't do this anymore because I don't have breakfast. I sleep all day. Não, tô brincando, não durmo todo dia, a maioria dos dias. Por exemplo, se você quiser se referir a outras pessoas, não só sobre você, é só você mudar o sujeito. Então, he used to take the bus every day. She used to take the bus every day. Você não precisa mudar nem a expressão, é só literalmente mudar o sujeito, mudar a pessoa a que você está se referindo na frase. Outros exemplos. We or they used to have some coffee every afternoon. É só você mudar o sujeito. A used to pode ser usado também para falar sobre algo que você costumava ser, não só algo que você costumava fazer. É só você mudar o verbo que vem depois da expressão. Por exemplo, I used to be a happy person. Now I'm only a sad clown. Agora eu sou um palhaço. Eu sou um palhaço triste. Tô brincando. I used to be a teacher. Eu costumava ser um professor. Então eu mudei aí o verbo que vem depois da expressão. Eu usei o verbo to be. Só simples. Outro exemplo. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in my knee. Para quem não sabe, essa é uma referência do Skyrim, onde o soldado conta que ele costumava ser um aventureiro como você que tá jogando, mas aí ele tomou uma flechada no joelho. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Eu não tomei flechada no joelho, mas eu tenho um joelho ruim.
Então, ó, o que a gente usou aí? I used to be an adventurer. I used to be a YouTuber. I used to be a great fighter. Todas essas frases a gente tem depois do used to o verbo to be. Isso faz dessa frase uma referência a uma rotina ou algo que você costumava ser antes de acontecer alguma coisa. E o passo 3 é você praticar com perguntas e respostas. Mas Fernandinho, como é que eu faço para fazer perguntas usando o used to? Esse é o segredo que eu comentei lá no começo do vídeo. Então olha só, olha que legal. Já dá um like no vídeo e se inscreve no canal, ó. Caraca, rimou, que b****. O segredo para fazer perguntas é usar o verbo auxiliar did. Mas por que eu devo usar o verbo auxiliar did e não o do? Apesar de a gente usar os verbos no presente na base form, o used to é uma expressão que se refere ao passado, então ele já está conjugado no passado. Used to, ele tem um ed aí no final. A forma original dele seria used to. Então, como a gente está falando de uma expressão que já está conjugada no passado, na hora de fazer a pergunta, a gente vai usar o verbo auxiliar did, que se refere ao passado nas perguntas. Então, como é que ficaria isso na prática? Eu falei, né? I used to be an adventurer like you, por exemplo. Se eu transformar isso numa pergunta, ficaria Did you use to be an adventurer like me? Did you use to be an adventurer like me? Did you use to play video games when you were a kid? E a gente pode fazer perguntas com qualquer frase que você quiser. Did you use to have breakfast at 7 a.m.? I used to have breakfast at 7 a.m. Lembrando mais uma vez, o did vai no começo da frase, aí a gente tem um sujeito e a expressão na sua forma original, que é used to. Beleza? E a gente pode também fazer perguntas mais amplas, usando o quê? Usando o what, por exemplo. What did you use to do when you were a kid? O que você costumava fazer quando você era uma criança? Eu estou fazendo uma pergunta mais ampla, eu não estou fechando a resposta num sim ou não, né? Como, por exemplo, Did you use to play video games when you were a kid? Aí eu respondo yes ou no. Com what eu deixo ela para a pessoa que vai responder me dar a informação que eu quero. E aí eu posso responder essa mesma pergunta, por exemplo, utilizando o used to para falar de uma afirmação. Eu posso responder dando mais informações. I used to play video games, por exemplo. I used to play football on the street. And I took an arrow in the knee. Costumava jogar bola na rua. Aí se eu quiser responder essa mesma pergunta, por exemplo, de uma forma negativa, assim como a gente usa o verbo auxiliar did na pergunta, eu vou usar ele também na minha resposta. Então ficaria, por exemplo, I didn't use to play soccer on the street. I didn't use to play hide and seek when I was a kid. Eu não costumava brincar de esconde-esconde ou pique-esconde quando eu era criança. Para quem não sabe, hide and seek é o esconde-esconde, né? Pique-esconde, sei lá, cada lugar do Brasil tem um nome diferente. Ou I didn't use to skateboard when I was a kid. Outros exemplos. I did not use to sleep that much when I was younger. Então, eu não costumava dormir tanto quando eu era mais jovem, o que é uma mentira, porque na verdade eu dormia em qualquer lugar. Tem uma história de um ensaio que eu fui assistir na casa de uns amigos meus e eles tocavam metalcore, né? Esse era o estilo da banda deles. Maurício, solta um trecho aí de qualquer coisa de metalcore ou hardcore, né? Então esse é o estilo de música que eles tocavam. E eu dormi no ensaio. Eu dormi, cara. Dormi gostoso. Só lembrando, eu posso usar o didn't, que é a forma abreviada, ou o did not. Pensem no passado, mas não vivam do passado. Se você quiser praticar comigo, deixa aí nos comentários 2 perguntas e respostas sobre rotinas no passado que eu vou responder, vou interagir. Você pratica comigo, alright? Deixa seu like, se inscreve no canal e... tchau!